Do poder à ruína. Quais foram os piores reis do Antigo Testamento? Entre as páginas do Antigo Testamento, encontramos histórias de reis poderosos, escolhidos para liderar o povo de Deus, mas nem todos permaneceram no caminho da justiça. Alguns trocaram o trono da glória por abismos de corrupção, idolatria e desobediência. Suas ações não apenas destruíram seus reinos, mas também deixaram marcas profundas na história de Israel, mostrando como o poder pode corromper, destruir e condenar aqueles que não temem a Deus. Neste vídeo, vamos conhecer os piores reis do Antigo Testamento e entender o que levou suas vidas e seus reinos. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. No Antigo Testamento, a história de Israel é cheia de altos e baixos. Depois que as 12 tribos foram unificadas sob os reis Saul, Davi e Salomão, o reino se dividiu em dois: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Com essa divisão, muitos reis assumiram o trono, mas nem todos foram bons líderes. Muitos se afastaram de Deus, adoraram ídolos e levaram suas nações ao caos. Um dos piores reis foi Acabe, que governou Israel por 22 anos. Ele era filho de Onri e é lembrado como um dos líderes mais perversos da Bíblia. Acabe casou-se com Jezabel, uma mulher estrangeira que trouxe o culto ao deus falso Baal para o reino. Por causa disso, a idolatria se manteve ainda mais forte e os profetas de Deus foram perseguidos. Uma das histórias mais famosas do reinado de Acabe foi o confronto em Monte Carmelo. Nesse evento, o profeta Elias desafiou os profetas de Baal e Deus mostrou seu poder verdadeiro diante de todo o povo. Mesmo assim, Acabe continuou no caminho errado, ignorando os alertas de Deus e levando Israel à destruição. Acabe morreu em batalha e seu sangue foi lambido pelos cães. Mais tarde, Jezabel também encontrou um fim trágico, sendo lançada de uma janela e devorada por cães. Acabe é um exemplo de como um líder, ao ignorar os princípios de Deus, pode destruir sua própria vida e levar uma nação inteira ao caos. Sua história nos lembra que o poder e a riqueza, sem obediência a Deus, acabam em destruição. Agora, vamos olhar para outro rei que também atingiu um caminho de ruína: Manassés, do reino de Judá. Manassés, rei de Judá, foi outro exemplo trágico de como o poder pode ser mal usado. Ele começou a reinar com apenas 12 anos e teve um dos reinados mais longos da história de Judá, governando por 55 anos. Apesar do tempo que teve para fazer o bem, Manassés é lembrado como um dos reis mais perversos da Bíblia, levando Judá a se afastar completamente de Deus. Manassés reconstruiu altares para os falsos deuses Baal e Aserá, algo que seu pai, o rei Ezequias, havia destruído. Ele chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos no fogo e buscar orientações de espíritos e adivinhos, coisas que eram completamente proibidas pela lei de Deus. Além disso, colocaram ídolos dentro do próprio templo de Deus em Jerusalém, profanando o local mais sagrado da nação. Os pecados de Manassés tiveram um impacto devastador. O povo de Judá foi levado a seguir os mesmos caminhos de idolatria e rebeldia, provocando a ira de Deus contra a nação. Por meio de seus profetas, Deus avisou que Judá sofreria as consequências dos atos do rei. Mais tarde, os assírios invadiram Judá e capturaram Manassés, levando-o preso para a Babilônia, com ganchos e correntes. Mas a história de Manassés tem um final inesperado.
Enquanto estava preso, ele se arrependeu de seus pecados e buscou a Deus com sinceridade. Deus ouviu sua oração e permitiu que ele voltasse ao trono de Judá. Após seu retorno, Manassés tentou corrigir alguns de seus erros, destruindo os ídolos que havia erguido e restaurando a adoração ao Senhor. No entanto, o estrago que ele fez em Judá foi tão grande que os efeitos de seus pecados continuaram a ser sentidos por gerações. A história de Manassés ensina que, independente de quais sejam os erros de alguém, o arrependimento pode trazer perdão, porém também alerta sobre como as escolhas podem ter consequências que afetam não apenas a própria vida, mas também a vida de outros. O próximo rei, cuja ruína foi resultado de sua desobediência, foi Zedequias, o último rei de Judá. Ele é um exemplo claro de como a falta de sabedoria e a desobediência podem levar à destruição total. Zedequias reinou durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel, logo antes da queda de Jerusalém e do exílio babilônico. Zedequias assumiu o trono com o apoio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que esperava que ele fosse um governante submisso. Porém, Zedequias tentou desafiar o domínio babilônico, fazendo alianças com o Egito, algo que o profeta Jeremias anunciava ser uma ideia péssima. Jeremias constantemente o alertava para que obedecesse a Deus, mas Zedequias recusava ouvir, preferindo confiar em sua própria força e conselhos de líderes corruptos. Sua desobediência foi revelada em uma tragédia nacional. Nabucodonosor cercou Jerusalém por quase 2 anos, causando fome, sofrimento e desespero entre o povo. Finalmente a cidade foi invadida, o templo de Deus foi destruído. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Seu destino foi cruel. Ele foi obrigado a assistir à execução de seus filhos antes de ter os olhos perfurados, sendo levado cego para a Babilônia como prisioneiro. Zedequias é lembrado como um líder fraco e indeciso que teve inúmeras chances de evitar a destruição de seu reino, mas optou por ignorar os avisos de Deus. Sua história marca o fim do reino de Judá e a completa devastação de Jerusalém. Esses reis, Acabe, Manassés e Zedequias, são apenas alguns exemplos de como o poder e o orgulho podem levar à ruína quando os líderes se afastam dos caminhos de Deus. Suas histórias não são apenas lições históricas, mas advertências alarmantes para toda a humanidade sobre a importância da obediência, da humildade e da confiança em Deus. Esses reis mostraram que o poder sem a direção de Deus é como um barco à deriva. Ele pode parecer firme por um tempo, mas naturalmente naufragará. Acabe com sua idolatria e injustiça, Manassés com seus atos perversos e influência negativa, e Zedequias com sua desobediência e falta de visão espiritual representam o que acontece quando os líderes escolhem ignorar a vontade de Deus. Apesar de suas falhas, essas narrativas também nos mostram algo profundo sobre o caráter de Deus. Sua justiça é firme, mas seu perdão está sempre disponível para aqueles que se arrependem. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.